Olá, pessoal. Sou Adriana Gil, presidente da Comissão de Compliance da OAB Jabaquara. Hoje eu estou aqui com a minha vice-presidente, Fernanda Dutra, os meus convidados, Dr. Auro Vieira e Tiago Ferreira. Hoje nós vamos falar de um assunto super legal, super bacana, que é canal de denúncias. O que é, para que serve, gestão de riscos dentro do canal de denúncias. Dr. Auro, por favor, se apresente. Muito obrigado, Adriana, Fernanda, muito obrigado pelo convite. Uma honra muito grande estar com vocês aqui, juntamente com o meu colega de outras frentes, aí, o Tiago. Como foi dito pela doutora Adriana, meu nome é Áureo Vieira, eu sou advogado e eu atuo na área empresarial. Atualmente eu realizo um doutorado especialmente no campo do compliance, que é em homenagem à nossa comissão. Só que eu tenho um detalhe, eu fui militar do Exército por 36 anos, eu atuei dentro da inteligência e atuei com investigações internas, de modo que a minha transição para essa área do direito empresarial foi muito boa, porque eu vejo que hoje as empresas têm essa pegada, têm essa preocupação, e eu acredito que a gente vai tratar de uma temática muito interessante, muito atual, né? As OABs têm feito diversos eventos, workshops, e eu mais uma vez, meus agradecimentos. Estamos juntos aí. Tiago, a vez é sua. Por favor, se apresente. Um prazer também estar aqui hoje, principalmente com o Dr. Áureo. Tem uma coisa em comum entre nós, assim como ele, eu fui formado na caserna, né, como a gente diz, sou ex-policial militar, formado pela Academia do Barro Branco, e sou consultor em GRC, advogado e consultor em GRC, tenho 15 anos de experiência no mercado financeiro de capitais, com compliance e gerenciamento de risco, e atualmente eu sou consultor. Então é um prazer estar aqui hoje com o Dr. Áureo, com vocês, que a gente já tem uma história longa aí de outras comissões e tudo mais. É um prazer estar com a Comissão Jabaquara aqui hoje. Muito bacana. É um prazer receber vocês. A gente está junto há muito tempo, né? Tio Áureo veio agora e também foi muito bem-vindo, está sempre muito presente. Áureo, começa falando para nós, assim, então, para quem não conhece, para quem está aqui a primeira vez, o que é um canal de denúncia, para que ele serve? Legal. Bom, o canal de denúncia, ele é um conceito dentro da área empresarial, dentro da área do direito, um conceito relativamente atual, né? Nós falamos aí dos anos 70 para cá. É uma opção que as empresas têm, e eu diria que não só as empresas, os órgãos de governo também adotam. Obviamente que quando a gente olha para entes governamentais, a gente está falando de ouvidorias. A ouvidoria tem um viés de participação social mais amplo. E até como um detalhe, a gente sabe que eu sei de casos de São Paulo, por exemplo, que ouvidorias é onde o ouvidor recebe presencialmente as pessoas quando elas querem apresentar suas reclamações. No caso do canal de denúncia, ele é voltado para que um funcionário, um colaborador, um stakeholder, um fornecedor, por exemplo, oferece uma denúncia de algo que se revista ali principalmente de características de uma ação criminosa, né? O canal de denúncia, ele não é voltado para reclamar de gestão, para reclamar do mau uso da internet, que a internet está lenta. Ele é usado para que as pessoas façam denúncias de atos que de fato se caracterizam como crimes. Então, de um modo geral, a gente tem aí desvio de dinheiro, problemas de controladoria, os assédios moral e sexual que hoje dominam aí o rol das denúncias, né? Condutas inadequadas, de modo que se tornou uma ferramenta muito eficaz no contexto do programa de compliance. Quando você pega, você que aí tem a sua origem na LEC, você pega todas as normatizações da LEC, KPMG, as grandes Big Fours aí, tanto no IBGC no Brasil e outras de fora, já se considera o canal de denúncia como um pilar de um efetivo programa de compliance. Então, se eu estiver tratando de um programa de compliance que eu queira dar resultados para a empresa, eu não posso enxergar a empresa sem esse sistema, essa ferramenta que nós chamamos de canal de denúncia, né? As pessoas podem muitas vezes achar uma palavra em inglês, whistleblower channel, que é o denunciante, né? E é interessante porque o denunciante vem do soprador de apito, né? Quando o árbitro, o juiz no futebol apita, é porque é para evitar uma ação ali do jogador ou para interromper uma situação que não poderia ter um final que as pessoas não desejassem. Então, é isso aí. Eu acredito que ao longo aqui
do bate-papo a gente vai explorar outras temáticas, mas em síntese, isso é o canal de denúncia. E, Thiago, quando a gente fala, o doutor Auro fala em canal de denúncias, a gente também tem que falar de gestão de risco. Perfeito. Como é que funciona dentro das corporações essa questão de gestão de risco? O primeiro ponto é que a gestão de risco, de forma bem básica, ela é a identificação, a análise, o tratamento e monitoramento de riscos, que são incertezas. E a gente tem, inicialmente, como o doutor Auro falou, hoje o canal de denúncia ele é um pilar, né, para muitas empresas, e ele também é uma obrigação regulatória para muitas empresas. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente implanta um canal de denúncia é que talvez a gente esteja tratando um risco regulatório. Então, se eu sou uma empresa regulada, uma instituição regulada por um banco central, por uma empresa de saúde, ou até mesmo eu sou uma empresa que estou procurando um selo Proética, por exemplo, o canal de denúncia é um desses pontos de risco regulatório. Então, a implementação dele é essencial para que a gente mitigue esse risco. E o segundo ponto que eu gosto de trazer é que quando a gente fala de risco, a gente está falando de incertezas e a gente tem os eventos, que é o risco ocorrido. E o canal de denúncia é uma das bases para a gente ver esses riscos ocorridos. Como que eu vou conseguir identificar esses riscos, que é uma das premissas da gestão de risco? Através de denúncias no canal de denúncias. Então, denúncias, como o doutor falou, de controladoria, de fraude, de corrupção, eu vou conseguir uma base ali para ter uma ideia. Está ocorrendo? Não está? Porque às vezes conversando só com o público interno, eu não vou ter a percepção de fraude ou de corrupção. Mas o público, às vezes externo, um cliente ou uma denúncia anônima pelo canal de denúncia, ela vai me dar essa percepção. Está ocorrendo alguma coisa que eu preciso tratar. Para deixar claro, assim, qualquer um dos dois pode explicar. Então, o canal de denúncias, ele é boas práticas. Só que ele é obrigatório numa questão, não é? Quando tem a CIPA, com essa lei emprega mulheres, é isso? A CIPA... Nesse lugar, ele é obrigatório. No outro, ele é boas práticas. Veja bem, a CIPA foi a lei do emprega mulher, que é de 2022, 14587, se não me engano. Ela estabeleceu essa obrigatoriedade para quê? Para prevenir o assédio. Sim, então é só nesse caso é obrigatório, no outro é boas práticas. Boas práticas, mas, por exemplo, as empresas que são controladas pela BMF, que trabalham com a parte financeira, existem algumas normatizações do Banco Central também que obrigam. Então mas num sentido geral, de fato, não há uma lei que diga, olha, tem que ter o canal de denúncia. E agora que você lembrou dessa questão da CIPA, muitas empresas reclamaram e o governo prorrogou para maio de 2026. Mas então, vai ser obrigatório. Vai ser obrigatório, exatamente. E quando a gente fala de canal de denúncias e até gestão de riscos, o que é importante? Terceirizar isso ou manter ele internamente? Essa é uma boa questão. Como que eu enxergo hoje, eu trabalhei com algumas empresas que eu geria, porque era uma necessidade, eu vejo assim, tudo vai depender da gestão desse canal. Por que eu digo isso? E vocês têm me conhecido bem nessa questão, principalmente do legalismo, né? A gente tem discutido muito isso lá na comissão. Eu até trouxe uma pesquisa da Alliant. A Alliant é uma empresa global, ela é global, uma empresa espetacular, inclusive comprou algumas brasileiras, que em 2024 ela teve, em todos os clientes no Brasil, quase 236 mil denúncias. 2024. E procedentes, 28%. Nossa. Procedente. O cara fala assim, eu tenho muita denúncia de fraude, ou de assédio, ou de não sei o quê. Uma coisa é eu ter a denúncia. Outra coisa é depois eu fazer com que o meu sistema de triagem, de investigação, torne aquela denúncia procedente. Porque a partir do momento que ela não é procedente, eu até escrevi um artigo sobre isso, o que acontece? Você está com um denunciado no sistema lá. O José denunciou o Pedro. Não foi procedente, mas o Pedro continua lá como denunciado. Então, eu recomendo hoje que a gente terceirize, porque fica mais credível, fica mais imparcial. A empresa ela vai lá e informa o comitê de compliance, porque muitas vezes, isso tem acontecido muito, a gente até compartilhou alguns acordos com vocês, o cara denuncia o diretor. Aí é o RH que controla a denúncia internamente. Ele não leva para frente. Não tem força. Não tem força, e com o tempo vai perdendo credibilidade. Então, eu recomendo, veja, tudo vai depender de como vai ser a gestão.
para que aquilo seja. Mas eu recomendo de início que seja uma empresa de fora, que seja alguém que tenha essa visão externa e que aí, por meio de um contrato, fica bem definido se vai informar o comitê de compliance, se vai informar o head do RH, enfim, isso aí você define depois. Mas é interessante, porque na hora que eu coloco alguém do meu time gerenciando as denúncias, até o risco dessa pessoa, e se essa pessoa é o próprio assediador? Mas né? eu vejo muito, porque aqui você está falando de multinacional, grandes empresas. Isso. Só que as pequenas e as médias também têm essas Também obrigações. tem, muitas, é Então, verdade. eu vejo, bem por colocado. exemplo, que essas menores, elas fazem interno e para certos cargos, para não ter esse problema, por exemplo, do RH, aí elas terceirizam. Terceiriza. Você acha que funciona também? Funciona, eu acho que funciona. Vai depender exatamente, que é o que eu até trouxe um case aqui, depois mais pra frente eu vou comentar, do depois. Como que a denúncia entrou no sistema e como que nós estamos fazendo com esse depois que ela entrou. Mas funcionaria, muitas vezes, até por uma questão de custo para o empresário, né? Ele vai, eu vou pagar um canal Malliant da vida, vou pagar, sei lá, vou chutar aqui, dá R$1.000 por mês. Pô, se eu fizer internamente, não vou gastar 150. Então, o empresário considera muito isso aí também, né? Isso aí entra na mesa de discussão ali. E na gestão de riscos, é assim também? Um dos papéis da gestão de risco é a avaliação dos controles internos da instituição. E o canal de denúncia é um controle, é uma operação da instituição e tudo mais. Um dos pontos que a gente leva em consideração é que quando é terceirizado, principalmente numa empresa técnica de terceiro, né, própria para isso, é a segurança do denunciante, porque a gente tem a garantia, por exemplo, do anonimato. Muitas vezes ele até pode querer se identificar, mas ele não quer que toda a empresa fique sabendo. E mesmo que a gente diga que é uma área apartada, independente como compliance, fica aquele sensação de será que é apartado mesmo? Será que os dados estão guardados? E quando é terceirizado, nós que avaliamos muitos dos sistemas que tem no mercado, a gente vê que aí vai para uma pessoa de fora, ela trata isso, ela anonimiza os dados, então ela tira os nomes das pessoas para quem não tem que saber. Ela tem até mesmo uma triagem de, por exemplo, se eu sou denunciado, ele não manda para mim. Sou do compliance, sou uma das pessoas que recebe, mas tem uma regra lá. Se vier para o Tiago, aí vai para a Fernanda, que é a chefe do Tiago, ou que é uma pessoa de outra área, como o RH. Então tem esse cuidado, né, da gente que daí isento, traz né? uma segurança, é mais Bem mais isento. isento. Não quer dizer que a única, como o doutor falou, não é a única forma de fazer. O importante é começar em tudo, né? O importante é começar, depois a gente melhora. Então, tem algumas premissas que dá para você fazer um canal legal só por e-mail, no site, com uma equipe segregada, para começar a ter um atendimento. O importante é ter a ética naquele profissional que está fazendo o atendimento. Entendi. Então, quer dizer, isso serve também para qualquer empresa, média, grande empresa. Então, como o doutor Auro falou, que serve para qualquer tipo de empresa. Não precisa ser internamente, pode ser... Qualquer tipo. A gente já viu casos, não que seja a melhor prática, mas até uma caixa de papelzinho, desde que ela fique num lugar segregado. Também não pode ficar na recepção, que a recepcionista fala, a Adriana passou lá e jogou um papelzinho lá. Mas a pessoa vai lá, joga o papel, alguém tem a chave, olha aquilo, é uma forma de começar. Existe o bom, o ótimo, né? O perfeito. E esse tipo que você está falando acontece até quando você está em lugares mais distantes, no agro, por exemplo. Eles não têm um computador ali para fazer. Então, muitos fazem no papel mesmo, que já é uma forma. É uma O forma. importante é ter uma maneira, Sempre né? tem como fazer de forma ética e íntegra. A falha não está em fazer de forma manual. A falha está em você querer usar o canal de denúncia, por exemplo, para abafar alguma coisa. Aí não adianta. Aí pode ser o terceirizado. E aí vem o pilar do top to down. Ou seja, se a gestão não está compromissada com aquilo, se ela quer apagar alguma coisa, não, falaram de corrupção, vamos destruir essa. Aí não adianta ser terceirizado porque tem um limite do papel do Aí terceirizado. é pilar de compliance, né? Se a gestão não tiver envolvida nisso, não tem compliance, não adianta. Eu vejo muito essas empresas, você falou das pequenas e médias em São Paulo, toda vez que eu vou numa padaria de São Paulo, as famosas padocas, ali tem 20 e tantos funcionários, né? Pessoas simples, às vezes me pergunto, né? Essas meninas devem ser assediadas durante muito tempo, né? E não tem uma opção, né? Não tem uma opção, vai reclamar com quem, né? Isso é uma coisa, por estar nessa área bem envolvida, eu vejo muito que o canal de denúncia veio como um frescor dentro do compliance. Claro que é como você vai trabalhar isso, mas as pessoas, muitas vezes, tem mães que são solteiras, por exemplo, a gente estava falando de um caso agora há pouco de violência, né?
e que precisa daquele trabalho e que o gerente todo dia pega no pé dela, e ela não tem aonde recorrer, não tem para quem correr, né? Então veja, e mesmo se você observar empresas que são de média para cima, às vezes até tem o canal e ele não tem efetividade. Né? Nós temos visto casos que caem na justiça, o juiz fala, mas você tinha canal, mas você não trabalhava para ter um ambiente, de fato, um porque clima não basta bom ter na o canal, empresa. tem que ter um Treinamento, treinamento, as melhorar o pessoas têm que ambiente saber da empresa. usar, Exatamente. né? Tem que ter É isso engajamento, tem que ter uma explicação, porque senão vira igual o primeiro compliance. O compliance chega e fala, lá vem a fiscalização. E eles não entendem É que a visto como gente está lá inimigo, para né? ajudar, para melhorar o ambiente de trabalho, para fazer a coisa funcionar. O canal de denúncia é a mesma coisa a princípio, E né? eu tenho um case, eu trouxe 2 cases hoje, se tiver tempo depois do segundo, que eu cheguei na empresa por causa de um problema trabalhista. Tá? Era uma FDIC. E o problema trabalhista, aí eram 3 consultores, e eu, advogado e consultor, a gente falou assim, tem que fazer uma avaliação de risco dessa empresa, por isso, isso, isso. Aí, na avaliação de risco, quando a gente partiu para o compliance, eles tinham feito um contrato com uma empresa, há um ano antes, nós chegamos lá em 2021, meados de 21, então em meados de 20, época de pandemia, eles haviam feito um contrato com uma grande plataforma, que foi inclusive comprada pela Light, e é uma plataforma muito boa, tinha cursos de onboard, né, que é a integração, tinha o código de ética lá para a pessoa fregar, tipo uma assinatura digital. Só que o que a empresa fez na época? Para atender o Banco Central, foi lá, fez um contrato com essa empresa, que era uma plataforma só. A plataforma depois veio alegar que não tinha no contrato que dá treinamento para eles, e era uma pessoa muito proativa, uma menina da RH, eu conheci ela depois, que ela ficou um ano lá e ela tocou isso tudo, fez o contrato, fez não sei o que, treinou. Quando nós chegamos, que a minha equipe chegou lá, ela já tinha saído da empresa. E eu falei, olha, eu preciso ter acesso à plataforma para verificar. O que nós descobrimos? Fazia um ano que a plataforma não era acessada. Nossa. Então tinha ali vários funcionários que entraram naquele período que não fizeram os cursos que eram para ser feitos. O canal de denúncia não estava compartimentado. As pessoas ainda bem que nem usavam, porque se houvesse denúncia, muita gente ia tomar conhecimento, que estava disparando para todos os e-mails. Aí foi aquela coisa, né? Pô, mas o cara é meu fornecedor e tal. Aí a gente teve reuniões, foi resolvido o problema. Então veja, não adianta, eu preciso atender uma normativa do Banco Central, vou lá e fecho um contrato com uma empresa aí que é top aqui em São Paulo. Não adianta. Se eu não treinar meu pessoal, se não tiver o comitê de compliance desenhado para trabalhar aquilo, quem vai fazer a interface com a empresa do canal, gestão do canal. Hoje eu tenho 2 canais que o pessoal me aciona para fazer a gestão das denúncias que exigem investigação. Porque o dono do canal mesmo não tem perna para isso e a empresa não sabe fazer isso. E aí eu me lembro sempre desse case. Por quê? Estavam pagando há um ano, o dono achando com a alta direção, o CEO, que estava tudo certo, e as coisas não estavam acontecendo. Precisou ver uma empresa de fora para olhar ali, vamos ver. Então não tinha denúncia, não tinha curso, não tinha nada, na verdade, né? Então isso é uma coisa... E aí depois cai na justiça, o empresário fica aquela cara de, eu perdi, a justiça... Não é. Você tinha um canal de denúncia que ninguém sabia usar, que de fato não mudou o ambiente da sua empresa, então por que você pagou aquele fornecedor, né? Então isso é muito importante. E você que vai nos assistir, ou que vai estar nos assistindo aí, que fique essa ideia. Tudo no compliance é necessário pensar no depois, na efetividade, no resultado. Então o canal de denúncia, não basta ter um canal de denúncia. Eu preciso de fato fazer com que ele funcione, que as boas práticas sejam aplicadas e que ele de fato transforme o meu ambiente em um ambiente mais ético. E a constância, né? Porque isso tem que ser constância, né? Eu vejo, assim, essas questões de treinamentos mais tecnológicos, que às vezes funcionam muito, mas às vezes também não funcionam nada, porque o colaborador vai lá e fala assim, eu vou fazer esse treinamento aqui, porque meu chefe está mandando. E ninguém fiscaliza. Ninguém e aí ele não consegue absorver nada, e ele faz para poder falar, olha, chefe, eu fiz, está tudo certo. Então, eu sou meio raiz, assim, eu acho que o contato visual é importante nesses treinamentos, né? Até para a questão de gestão de riscos, porque quando eu entendo assim, se vocês não concordarem, por favor, o Sinei e a Fernanda, até para fazer realmente a gestão de risco, porque quando você tem essa constância, logicamente que você faz essa medição e ela tem um resultado melhor. É isso ou não? Perfeito. Quando a gente fala dos conceitos, quando você diz ter uma supervisão, uma fiscalização, ou ter essa constância, a gente está falando da avaliação e do monitoramento. Então, eu implantei o canal.
Porém, e isso acontece muito hoje em dia no mundo da terceirização, principalmente a de tecnologia. Hoje é muito caro, dependendo do tamanho da empresa, ela ter toda a tecnologia dentro de casa. Então, ela Exato. terceiriza muito pontos. E isso tem efetividade, tem qualidade, mas, às vezes, não só para o canal de denúncia, mas até para questões operacionais, a gente chega e vai avaliar. Como você faz isso? E aí a pessoa, o operacional, diz, isso eu terceirizo. E encerra a resposta aí, como se eu terceirizo, aí eu tenho um sistema, aí eu tenho um prestador de serviço, fosse uma resposta pronta. E, na verdade, não. Eu tenho um sistema. Tudo bem, você tem um sistema e uma prestação de serviço embutida, vamos avaliar a prestação de serviço desse terceirizado, vamos ver se ela está tendo efetividade, porque a gente avalia o desenho do controle, mas também se ele é efetivo, e depois a constância que você chamou é o monitoramento. A gente está usando, a gente está treinando, os treinamentos estão surtindo efeito, as denúncias estão surtindo efeito, esse prestador de serviço está, no mínimo, acessando a ferramenta. Se você fica 1 ano sem avaliar isso, aí você perde a constância. Então, o monitoramento na gestão de risco é isso. Implantei o canal de denúncia. Acabou a gestão de risco? Não. Implantei o canal de denúncia, agora eu vou começar a avaliar ele, monitorar e até melhorar depois, né? PDCA. Eu não paro. O monitoramento não é assim, monitorei e tá ruim, tá bom. Não, monitorei, tá bom, vamos melhorar, tá ruim, vamos melhorar, vamos trocar. Então, não dá, seja para o canal de denúncia ou qualquer outro tipo de terceirização, você simplesmente encerrar a resposta no eu terceirizo. Porque às vezes quando você for no prestador de serviço, ele também não estava fazendo, ninguém estava fazendo, e aí, cadê a nossa efetividade? E quando você fala de monitoramento, o que é o ideal? A gente assim, mostrar para a empresa? Mensal? Semestral? Então, aí a gente já trabalha com supervisão baseada em riscos, que a gente chama, porque a gente não consegue monitorar, avaliar tudo na empresa de uma vez, toda hora. Então, a gente faz uma métrica de risco, colocando o que tem maior risco e o que tem menor, e aí decide quanto a gente vai monitorar. Então, resumindo, não tem uma resposta. Mas, por exemplo, se eu avaliei uma primeira vez o meu canal de denúncia e ele está funcionando muito bem, não é que eu não vou avaliar ele de novo, mas ele entra numa recorrência menor do que algo que não está muito bom. Mas ele ainda é monitorado, porque numa próxima recorrência, ele pode estar melhor ou pode ter decaído. Aí eu regrido ele, então não tem uma periodicidade. Okay. O que não dá, aí depende do processo também, o que não dá é para não fazer. E aí também depende se o processo é muito, nada fica, por exemplo, mais de 2 anos sem ser monitorado novamente. Por melhor que esteja, numa métrica ideal, não. Pelo menos isso aí anualmente, ou 2 anos, dependendo do... Porque o mundo é muito dinâmico máximo, também, né? Como que a gente não... E também trazer tecnologia. Ou seja, ninguém tinha um dashboard com essas informações, porque daí a gente não precisa ficar fazendo o trabalho manual de monitorar. Na verdade, a gente está recebendo informações, olha ali, tá rodando, eu tô um pouco mais tranquilo. Agora, parou de funcionar, deu um alerta, o que tá acontecendo? Então tem que ser tempestivo, a tecnologia também é importante. Nesse caso, provavelmente ninguém tinha um dashboard, ninguém tinha um relatório, ninguém nada. 1 ano sem receber denúncia. Deve estar tudo tranquilo na empresa, então. Essa não é uma visão. Não é uma visão, exatamente. Agora, outra coisa que eu vejo que traz muita... sem certeza, mas assim, um pouco de confusão é a investigação, né? Porque igual, o resultado que você traz para a pessoa quase nunca é o que ela deseja. Porque se ela tem uma dor, seja de assédio, seja que ela viu alguma coisa errada, ela já quer que mande embora. Ela tem uma expectativa que muitas vezes não é a que a empresa traz. Embora tenha a política, ela possa conhecer tudo direitinho, muitas vezes o resultado não é o que ela espera. Até porque a empresa não passa tudo que ela fez para essa pessoa. Vocês acham que teria uma forma melhor? Ou é assim mesmo, não tem outro jeito? O certo é a empresa estar funcionando e saber que a empresa está tendo resultado. Tudo isso, primeiro, a empresa tem que ter uma metodologia para fazer essa apuração e essa investigação. Então, o resultado... Muitas vezes a pessoa recebe lá o retorno, foi investigado e tomadas providências. Isso. E ela queria mesmo que providências são essas. E nem sempre é a metodologia dizer quais são as providências. Até porque, como o doutor falou, às vezes não foi procedente, mas eu alimentei um banco de dados de suspeita. Esse, né, é igual um score. Esse profissional tem um alertinha.
pode ser que nunca mais ocorra nada e eu tire esse alerta dele, porque foi um problema entre pares. Ou pode ser que venham mais e a minha visão naquilo começa a ficar maior. Então, mas o que não pode ser é achismo ou chute. O denunciante ele pode não ter acesso ao final, mas ele precisa ter acesso à metodologia, ele tem que saber como é que é essa avaliação. Então, a gente tem cursos, tem profissionais capacitados, porque não é simplesmente ler e falar procedente ou não procedente. Tem que ter relatórios, tem que ter forma de avaliar, tem que ter pontuações, dependendo da gravidade. Às vezes a questão do RH, às vezes foi só uma advertência, às vezes foi uma demissão, às vezes, né, foi só o score, mas isso tem que estar documentado. Isso tem que ser uma questão não da cabeça de cada um, mas uma metodologia, né, estudada, né, pega de outros lugares se você não tem assim como montar, estuda, faz um benchmark no mercado, entende como os outros avaliam isso, não tem área para achismo, como em tudo, né? Na verdade, você tem que ter uma metodologia. Se você tem, aí você está tranquilo depois para soltar a questão da investigação, o resultado, né? Essa questão, você colocou, você foi na minha experiência, você foi no ponto mais nevrálgico desse sistema, né? Vamos chamar um sistema, porque a denúncia é uma das portas de entrada de situações graves nas empresas. Você pode fazer investigação por outras razões. Você desconfia de um relatório e determina uma investigação. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque a partir do momento que eu faço uma denúncia, por exemplo, contra você, Fernanda, e ela não é procedente, eu te caluniei. Mas morreu ali, ficou ali na empresa, ficou no sistema, beleza. Mas se amanhã ou depois você foi embora da empresa por alguma coisa, guardou mágoa da empresa e entrou com uma ação judicial, o juiz vai mandar abrir. E ele vai falar, mas a pessoa cometeu uma calúnia e ninguém fez nada. Então, eu acho que tem solução para isso, só que a gente vai ainda passar um bom tempo sofrendo. Você vê, eu trouxe esse dado porque esse dado ele é aberto, da Alliant, que é uma das maiores do Brasil. Nós temos outras empresas grandes. Você viu aqui a resposta. Se 28% apenas foi procedente, eu estou falando que 72% das demais denúncias estão lá no sistema, foram para a nuvem. E aí, a empresa ela não está se preocupando com isso. E do ponto de vista jurídico, esse é um grande problema. E o próprio denunciante, se você não treinar, não ensinar para ele que denúncia é isso, ele continua. Nós temos tido um problema no caso de órgãos estatais, que essa semana passada a CGE fez um evento grande sobre isso. A reclamação maior dos ouvidores é o denuncismo. Denuncismo. A pessoa está usando um sistema para reclamar que o café está frio, que a internet está caindo muito lá no prédio dela. Ora, se ela também for sancionada, porque ela aprendeu, ela fez um curso, eu não digo que eu vou mandar ela embora, mas eu vou chamar, vou advertir, você está usando o canal porque você, mesmo sendo TI, uma hora vai saturar, né? Uma solução que tem ajudado algumas empresas, uma delas eu conheço, a outra que o assessoro não está usando ainda essa solução, é um robozinho de IA. Quando o denunciante vai para a plataforma e esse robô começa a triar. Olha, mas isso não é isso. E aí dá uma orientada no denunciante para que ele feche ali a primeira... Ele filtra. Vai filtrando para caracterizar que de fato... Ele faz pergunta. Ele faz pergunta, ele responde, porque isso já ajuda na triagem do consultor depois, né? Eu tive um outro case de uma funcionária de uma das empresas que eu fazia consultoria. Eu tinha o canal denúncia meu mesmo, no meu site, e eu usava um sistema diferente. Eu primeiro via a denúncia, nunca sabiam quem era o consultor, eu devolvia um e-mail do próprio site, com um formulário também online, para preencher. Aí lá tinha no formulário data que o evento aconteceu, quem testemunhou, dados, e algumas vezes essas pessoas não prosseguiam. Ou seja, um dos casos que eu levantei, a pessoa tinha uma intriga com uma gerente e usou o canal de denúncia para reclamar da gerente. Mas quando você pedia dados mais específicos, não existiam, exatamente. Né? Ou não existia, ou de má fé, não é não? Você vê, e a gente não faz nada com as denúncias de má fé. Esse é um ponto que talvez daqui um ano a gente melhore isso para corrigir. A gente explica, a gente fala que a denúncia de má fé pode sofrer sim, uma sanção. Exatamente.